Pois bem, então nós vamos iniciar, como sempre fazemos, com a oração do dia, deste dia 21, terça-feira da terceira semana da Páscoa, terça-feira da segunda semana da Páscoa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fazei-nos, ó Deus Todo-Poderoso, proclamar o poder do Cristo ressuscitado, e tendo recebido as primícias dos seus dons, consigamos possuí-los em plenitude. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então, como ontem eu tinha na introdução lembrado que agora, a partir dessa segunda semana do tempo pascal, nós vamos retomar, será um desenvolvimento daquilo que nós celebramos no dia da vigília pascal. Então, enfoque do batismo e o enfoque da Eucaristia, e nesses dias estamos fazendo justamente a reflexão sobre o batismo, que é a razão, o tema fundamental da conversa de Jesus com Nicodemos, que se encontra no capítulo 3 do Evangelho de São João, e que hoje nós estamos meditando do versículo 7b até o versículo 15. E nós já ouvimos ontem, aquilo que Jesus dizia, que era preciso nascer de novo, nascer do alto, nascer pela água e pelo Espírito Santo, para entrar no reino de Deus. Vejam que o Evangelho de hoje retoma, por isso que nós temos uma parte do versículo, o versículo 7º, a letra B, quando Jesus diz: vós deveis nascer do alto. E, portanto, quando Jesus insiste nessa necessidade de nascer do alto, Nicodemos reage sem compreender. Portanto, Nicodemos vai dizer a Jesus: mas como é isso possível? Como é que isso pode acontecer? Então sai da lógica humana, da lógica natural. Porque uma criança nascer, fruto, gerada pela união de um homem e de uma mulher, isso está dentro de uma lógica natural. Mas isso que Jesus está falando, nascer de novo, nascer do alto, sem ser uma repetição disso que nós lembramos por essa lógica natural, então Nicodemos não compreende o que significa esse nascer de novo, nascer do alto. E é interessante que Jesus faz uma provocação, diz assim: mas você que é mestre em Israel, até poderíamos dizer um certo tom de ironia, então você, tão conhecedor da religião, tão conhecedor da Escritura, e não sabe disso? Não conhece essas coisas? Aí até Jesus diz assim: olhe, porque eu estou falando, utilizando uma comparação, que é o nascimento, e todo mundo sabe o que é, Por isso que Jesus diz: nós falamos daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que temos visto. Então, Jesus disse: eu falo nesse jeito tão simples de comparação, você não compreende, Imagine quando falar de forma mais aprofundada, a partir da própria revelação que vai acontecendo ao longo do Evangelho. Então, Jesus faz essa provocação, Você, mestre em Israel, e não sabe disso. E claro que Jesus está aqui chamando a atenção para o passo da fé. Então não é só conhecer a letra, não é só ter um certo domínio sobre a Escritura, mas é justamente acolher pela fé a palavra, que transcende a Escritura. E essa palavra é o próprio Jesus. Então não basta só ler o que está escrito, mas é preciso acolher essa palavra, que não foi só escrita, mas essa palavra que se encarnou, que assumiu a nossa humanidade. E é interessante que, à medida que Nicodemos vai apresentando a sua dificuldade de compreender, ele vai silenciando. Vejam que Jesus foi provocado ontem por Nicodemos, assim: mestre,
aquilo que os sinais que realizas só podes realizar porque vens de Deus. Né? Ele faz até uma certa provocação, um elogio a Jesus e começa um diálogo. Né? Jesus que diz, se não nascer do alto, ele pergunta, mas como é isso e tudo mais. Depois ele vai silenciar, ele vai só escutar. Né? Porque de fato ele tem até certo ponto uma boa vontade. Né? Nicodemos se torna um discípulo de Jesus. Veja que lá no final do Evangelho, entre aqueles que aparecem ali até para defender Jesus, né? E para demonstrar uma certa fé em Jesus, mesmo que um tanto escondido, Nicodemos está entre eles. Né? Portanto, ele silencia para escutar o que Jesus está falando sobre esta nova realidade, né, que alcança a vida humana, né, que é a vida divina. E nessa explanação de Jesus, Jesus dá a chave de leitura para compreender esse tema do batismo. Mas vejam que, como nós estamos lembrando, é o tema do batismo, a vida nova em Cristo. E, portanto, diante dessa dificuldade, né, como é que isso pode acontecer? Aí Jesus vai dizer, vai com muita clareza, né, já anunciando a sua morte, quando relembra aquele episódio do Antigo Testamento, né, da serpente de bronze, que Moisés fez, né, e colocou numa haste para que o povo, contemplando, venerando aquele símbolo, tomasse consciência do seu pecado, da sua murmuração contra Deus, contra Moisés, e se arrependesse. Então, Jesus utiliza essa imagem do Antigo Testamento, né, que é muito eloquente, né, porque recupera, né, toda essa experiência do povo que no deserto caminhava e diante das dificuldades, sobretudo diante da dificuldade para encontrar água, alimento e tudo isso, o povo murmurava, né, murmurava contra Deus. E aí veio lá aquelas serpentes que começaram a picar as pessoas estavam morrendo, e Deus disse para Moisés fazer aquele símbolo, colocar no lugar alto, né, para que pudesse ser visto. E aí quando o povo olhava para aquela serpente, fazia memória, né? Fazia memória porque as serpentes estavam ali atacando o povo, né? Então era uma espécie de castigo diante desse pecado, dessa murmuração, que até certo ponto essa murmuração do povo era uma ingratidão. Uma ingratidão porque Deus tinha conduzido o povo da terra da escravidão. Agora eles estavam, vamos assim, fazer uma comparação, num processo cirúrgico, né? A cirurgia não tinha terminado ainda. Nós sabemos que nesse processo é doloroso, né? Exige uma certa disposição, coragem para ir até o fim. Né? Se a gente deixa a cirurgia na metade, porque está sentindo a dor, porque está ali numa impaciência e tudo isso, então acaba com tudo, acaba morrendo, né? Mas a cirurgia tem que ir até o final, para ver os efeitos, né? Até mesmo da cura. Então o povo está aí nesse momento, né? Dessa intervenção cirúrgica, e já se impacienta, né? E fica ali reclamando, murmurando, e aí para tomar consciência dessa ingratidão, dessa injustiça, então começam a ter esse castigo, né? Vamos assim dizer, um castigo pedagógico. E aí Jesus, né, pega essa imagem do Antigo Testamento, né, sempre um símbolo, sempre um anúncio, mas ele é a realidade. Por isso que ele diz no versículo 14, do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Vejam que uma expressão em paralelo com o versículo que nós começamos o texto de hoje. Vós deveis nascer. Então é necessário que o Filho do Homem seja levantado. É a mesma expressão, né? Tem esse mesmo significado, uma necessidade, né? Não é talvez, quem sabe, seria bom, não, é necessário que o Filho do Homem seja levantado. E, portanto, Jesus já anuncia
a sua morte. Então a morte de Jesus é chave de leitura, é uma luz para compreender aquilo que Nicodemos não está entendendo, a vida nova pelo batismo. Por isso que Jesus disse: se não nascer pela água e pelo Espírito, então não pode ver o reino de Deus. E aqui, quando nós chegamos lá no Calvário, realizando essa palavra de Jesus, quando ele vai ser elevado da terra, ali, quando o soldado fere, abre o lado de Jesus, sai sangue e água. E Jesus dá o Espírito, né? Porque ali também diz, e Jesus entregou o Espírito. Então, entregando o Espírito, ali o lado transpassado, de onde sai o sangue e a água, né? Os sacramentos da igreja, sobretudo o batismo e a Eucaristia. Então ali se revela de fato o que significa essa vida nova, o que significa esse batismo. Ou seja, o batismo representado, né? Tornado visível, né? No sinal da água, né? Do mergulho na água, nos aponta para uma realidade invisível, que é justamente vamos dizer assim, o mergulho naquele sangue e naquela água que saem do lado transpassado de Cristo na cruz, quando nasce a igreja. Porque o batismo é justamente a nossa inserção na igreja, né? Nós somos colocados no seio desta família quando entramos, né, por essa fenda, podemos assim dizer, né, por essa abertura do coração de Cristo. Então o batismo tem toda esse alcance, essa profundidade. E é por isso que Nicodemos não compreende, né? Ele só vai compreender de fato quando contemplar o Cristo pregado na cruz. Então, para nós também esse é o grande desafio nesse tempo da Páscoa. De novo, né, como insistimos tanto, não podemos reparar a cruz de Cristo, né? Porque é chave de compreensão. Então, o nosso batismo também se ilumina com a cruz de Cristo. Quando Jesus é levado da terra, então atrai todos para ele, e como diz no versículo 15, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. E o batismo é justamente para nos dizer isso, né? Essa graça divina, essa graça que santifica a nossa vida e vai nos conduzindo, nos preparando para a vida em plenitude. Então que de fato aproveitemos bem este tempo da Páscoa, né, para reavivar em nós essa consciência de que nós somos batizados e nos ajudar também a renovar o nosso compromisso de viver como batizados, né? Mas isso exige de nós, sem dúvida, olhar sempre para a fonte batismal, né? Podemos assim dizer, o coração de Cristo transpassado, de onde sai a água, como na profecia de Ezequiel, né, do lado direito do templo de saía um rio de água viva. Isso também vai voltar no Apocalipse, né, aquele rio de água viva que vai passando, né, e por onde passa faz frutificar. Então essa água, esse sangue que jorram do lado aberto do Salvador é a fonte batismal, né? Então é muito, muito, muito bonito, né, essa nossa verdade de fé. Vocês imaginem quando uma criança, um adulto é batizada, então esse rio de água viva que brotou lá do seio do Salvador, do seu peito aberto, chega até aquela criatura, né? É muito bonito, né? É um rio que ninguém estancou, que nenhuma seca conseguiu fazer desaparecer, né? Então, desde aquela sexta-feira santa lá do Calvário, quando o lado de Jesus foi aberto e jorrou sangue e água, aí também esse rio, né, esse curso de água viva tem transcorrido e alcançado ao longo da história tantas pessoas, fazendo-as mergulhar nessa vida nova. Então que de fato acolhamos essa graça, esse dom do nosso batismo como algo muito precioso e portanto necessário, deveis, né? Não é bom, é tão interessante, não, deveis nascer do alto. Então que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, Filho e Espírito Santo. Um grande abraço, até amanhã, às 8h30, se Deus quiser, para a nossa reflexão. Lembrando que amanhã, quarta-feira, nós teremos também
uma reflexão, né, na live às 9 da noite. Né? Vamos divulgar para amanhã, 9 horas da noite. Amanhã também vou lembrar, nós vamos refletir sobre o pecado. Então, desejo um bom dia, né? Feriado, né? Que a gente aproveite para também meditar, rezar e se renovar espiritualmente. Um grande abraço e um bom dia para todos.